Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, mais uma vez, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje falando ainda sobre o tema em questão que temos falado nos últimos domingos. Nós estamos comentando sobre casa, família, lar, abrigo. E nós selecionamos aqui um texto que fala sobre Abrão e sua família. No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos 5 a 10. E diz assim o texto bíblico: E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis capítulo 12, versículos 5 a 10. E aqui nós temos a peregrinação, o início da peregrinação de Abrão, quando Deus manda ele sair da sua terra. Ele estava lá em Harã, e Deus fala com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele caminhou, saindo da terra de Harã, e foi para a terra de Canaã. E chegando em Canaã, ele ficou ali, pelo menos em 2 locais, segundo esse texto. E ele depois se moveu para a montanha, diz aqui, né? Primeiramente ele ficou em algum local ali, da onde ele podia vislumbrar toda aquela região. Depois ele subiu em direção à montanha, e lá ele se sediou, ele ficou lá, estendeu a sua tenda naquele local. E nos 2 lugares onde ele esteve, ali quando ele chegou, ele levantou um altar ao Senhor. E quando ele chegou lá, algo que aconteceu de muito interessante foi que Deus falou para ele. Assim que Abrão pisou na terra, e ele parou ali no lugar onde se chama Siquém, e andou até o carvalho de Moré. E os cananeus habitavam ali naquela terra, segundo diz o texto bíblico. Os cananeus, os descendentes de Cã, filho de Noé, e também de Canaã, descendente de Cã, ou de Cão, né? Aportuguesando aí a palavra. E aquela geração habitava ali, aqueles homens habitavam ali, na terra de Canaã. E Abrão então ficou ali, e Deus apareceu para ele naquela terra e disse para ele assim: olha, eu darei essa terra para a tua semente, para os teus descendentes.
Lembrando que nessa época Abrão não tinha filhos. Ele, inclusive, nós falamos no outro estudo bíblico, né, na semana passada, de que Abrão havia inclusive levado seu sobrinho Ló, que, na verdade, possivelmente ele deveria estar pensando que Ló poderia ser o seu herdeiro, porque ele não tinha filhos. Sarai, a mulher de Abrão, era estéril, não podia ter filhos. E ele levou toda a sua família, todos os seus empregados, porque os empregados faziam parte da família naquele tempo, né? Eram considerados parte da família, muito embora eram empregados, eram escravos. As pessoas que faziam parte da família eram os escravos também. Eram todas as pessoas que pertenciam ao dono da casa, era daquela família, eram considerados daquela família. Então, a família de Abrão era uma família grande, mesmo ele não tendo filhos, mas ele tinha muitas pessoas consigo. Era um grupo muito grande de pessoas que estavam peregrinando. Não era Abrão sozinho e o seu sobrinho Ló e a sua esposa, não. Era uma multidão de pessoas ali, porque Abrão havia possuído muitos rebanhos, havia uma enorme quantidade de animais, portanto ele precisava também de estar num lugar onde pudesse alimentar aqueles animais, né? Onde tivesse pastagens. Com certeza eles foram caminhando pelas terras, pelos lugares aonde eles andaram, nas suas peregrinações, eles foram andando por lugares aonde talvez em alguns momentos não havia comida para todos, e passaram por várias privações, mas em certos lugares eles paravam para poder alimentar os animais, onde havia comida para toda aquela população que estava com eles, e água também, né? Então, foi algo assim muito difícil nesse tempo, e até hoje parece que ainda existem muitas famílias que se deslocam de um lado para o outro, de cidade em cidade, hoje com maior facilidade, né? Porque as cidades são bem abastecidas, existe aí um intercâmbio quase que, podemos dizer, global. É difícil ter uma cidade onde tem falta de muitas coisas, né? Mas naquele tempo não, naquele tempo quem peregrinava pelo mundo, e era muito comum isso também, né? Normalmente passava muitas necessidades, até chegar num outro local que era tudo muito distante também. O mundo é muito grande, né? E as cidades eram longe uma das outras, e as pessoas então levavam às vezes dias em viagens até chegar em uma outra região onde havia outro núcleo de outras famílias humanas, e ali eles paravam, nem sempre eram tão bem recebidos também, né? Tinha esse pormenor, né? Principalmente ali na região onde eles pararam em Canaã. Os povos dominaram aquelas regiões e eles se achavam donos das terras, e era muito difícil eles viverem nas cidades, portanto eles ficaram ali ao redor, caminhando ao redor daquelas cidades, porém eles tiveram que escolher um lugar onde ninguém queria aqueles lugares, né? Eles foram então para as montanhas, mas Deus falou com ele ali, quando ele chegou em Siquém, ali no Carvalho de Moré. Deus falou com ele: eu darei essa terra para a tua descendência, para a tua semente, mesmo ele sem ter filhos, né? E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois, mais na frente, ele edifica um outro altar